eu vou continuar essa aula mostrando algumas aplicações, né? Principalmente eu estou usando aqui o livro, né, do Resnick, para mostrar algumas aplicações, né? Porque uma coisa é a gente entender como é que funcionam as leis de Newton, a outra coisa é a gente aplicar as leis, né? Então, aqui nessa parte do livro, ele mostra algumas aplicações mais comumente, né, usadas, né, vamos dizer assim, certo? Eu não vou resolver um problema específico, só vou mostrar para vocês como você, a partir do conhecimento das leis de Newton, como você aplica esse conhecimento para resolver algum problema específico. Aí tem problemas em situações diferentes, né? A primeira situação que ele mostra aqui é o que ele chama de bloco deslizante e bloco pendente, né? Vou tentar desenhar essa figura aqui. Então, suponha que você tem aqui uma mesa, né? Essa mesa, na quina dela, tem uma roldana. Em cima dessa mesa tem um bloco de massa M maiúsculo, e aí ele tem uma corda presa nela, ela está esticada, aí passa pela roldana e depois desce ao lado da mesa, e aí tem um outro bloco de uma massa Mzinho, né? O M grande aqui não necessariamente é o mais maior, né, do que o Mzinho. Simplesmente são duas letras para representar massa, e um eu coloco minúsculo e outro maiúsculo para que fique claro que elas não precisam ser iguais. Certo? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer para resolver um problema desse tipo é ver algumas situações, algumas condições físicas, né? Então a primeira coisa é que aqui a gente não vai tratar de problemas com atrito. Então poderia ter atrito aonde? Poderia ter atrito no contato entre o bloco em cima da mesa com a superfície da mesa, certo? Poderia ter atrito da corda que passa pela roldana, certo? Isso também causa atrito. E poderia ter atrito também com esse bloco que está empendurado, ao subir ou descer, né? Ele poderia ter atrito, chamado atrito de arraste, com o fluido onde ele está embebido. Que fluido é esse? É o ar, certo? A não ser que eu dissesse, isso aqui é no vácuo, aí tudo bem, não existiria esse tipo de atrito. Mas poderia ter, né? Então a primeira coisa é que a gente vai desprezar, né? Sem atrito. Aonde poderia ter atrito? Esses três, né, locais. Então poderia ter atrito aqui também. Sem atrito, certo? Outra coisa é a corda. Vou até desenhar a corda aqui de uma outra cor. Isso aqui é uma corda. Está preso nos dois blocos. As duas extremidades da corda estão presas nos dois blocos. E normalmente as condições físicas que a gente considera, claro que a gente poderia não ter essas condições, então poderia considerar os atritos e certo? Mas são casos mais gerais. Então aqui no caso mais simples a gente tem que aprender a resolver o problema no caso mais simples. Então sem atrito, né? E as condições mais simples para essa corda é que ela bom, a corda pode ter uma massa, né? Se você pega um pedaço de corda e coloca numa balança, você vai ver que ela tem uma massa. Mas essa massa aqui a gente despreza. Então é massa desprezível. E eu vou te mostrar já qual a implicação de desprezar a massa dessa corda que une esses dois blocos. E outra coisa é que ela é inextensível. O que significa dizer que ela não é elástica. O comprimento L, então o comprimento L, vamos chamar assim, é constante. Então L constante. Então essa segunda condição, a implicação disso é muito claro, né? Se L é constante, e esse bloco, vamos supor que o bloco
o que está empendurado, vamos supor, né? Ele cai uma certa distância x, num determinado intervalo de tempo, certo? Como se esse L, se o comprimento da corda for constante, significa dizer que a massa que está sobre a mesa também andou uma distância x. Certo? Então, se um caiu x, o outro andou horizontalmente x também. Certo? Para que o comprimento da corda seja constante, isso tem que ser verdade, né? Isso tem que ser x. O que significa dizer que a velocidade em módulo, né? Não em sentido, né? Não em vetor, mas em módulo da massa m maiúsculo é igual a massa m minúsculo. Por quê? Porque as duas andaram uma distância x no mesmo intervalo de tempo. Né? O que significa dizer que se houver aceleração, ou seja, se a aceleração for diferente de zero, essa aceleração também é igual. Então isso é resultado da gente considerar que a corda é inextensiva, certo? Muito bem, porque mais a implicação da massa ser desprezível. Bom, agora, para mostrar qual é a implicação disso, dessa massa ser desprezível, a gente aplica as leis de Newton. Deixa eu pegar essa figura aqui. Vou colocar aqui, vou deletar, só vou usar o que eu quero. Preciso agora. Muito bem, aí a gente tem a mesma figura, certo? É uma mesa, aqui numa rodana, um bloco empendurado por uma corda, a corda vem, sobe, né, verticalmente, passa pela rodana e depois se torna horizontal, e aí está presa num bloco que está por cima da mesa. Bom, as leis de Newton a gente pode aplicar para cada corpo. Então, por exemplo, aqui tem um bloco. Apesar da gente desenhar esses blocos com certo volume, eu até desenhei um quadrado aqui, né? Coloquei um M aqui para indicar massa M, mas você tem um volume, né? Apesar disso, você pode interpretar isso aqui, as equações que a gente está usando aqui, está desprezando esse volume, certo? Esse tamanho, não está sendo esse tamanho, e o formato também não está sendo importante. Então, as condições aqui, apesar de eu desenhar um quadrado ou um bloco assim, retângulo, cúbico, essa massa, ou melhor, o volume e geometria desses blocos não influencia nessas equações. Essas equações mais simples que a gente está tratando aqui. Então, ele é simplesmente um objeto, uma partícula pontual de massa m grande, certo? Então, eu posso aplicar para cada objeto, certo? E estudar quais são as forças que estão atuando nesse objeto. Então, vou olhar para esse bloco que está sobre essa superfície, né? Essa superfície sobre a mesa, certo? Bom, aqui eu estou supondo que existe, obviamente, uma aceleração da gravidade, que é sempre para baixo, certo? Vertical para baixo, a não ser que você considere problemas de grande escala, e aí vai ter que considerar a curvatura da Terra, o planeta Terra. Você pode, né? Aí um objeto pode estar em cima, um objeto pode estar embaixo, aí sim, aí a aceleração da gravidade em um caso pode ser para baixo, no outro caso pode ser para cima, ou se você quiser considerar um corpo aqui à direita do planeta, aí essa aceleração da gravidade é para a esquerda, certo? Mas em problemas de escala métrica, de escala do cotidiano, vamos chamar assim, né? Essa gravidade sempre para baixo. O que significa dizer que a gente tem um peso, uma força-peso aplicada nesse bloco, que é sempre para baixo, que é massa vezes a aceleração da gravidade, certo? Então, como eu falei no vídeo passado, essa força é devido à interação desse objeto, bloco de massa, com o planeta Terra.
Existe uma interação aqui também entre o bloco e a superfície da mesa, certo? Que é uma interação de contato que faz com que a mesa empurre o objeto para cima. E essa força de contato, né, de blocos com superfície a gente chama de normal, certo? Como esse objeto não se move na vertical, que a gente pode chamar de eixo Y, né? Não tem movimento a posição vertical dele, a posição Y dele é uma constante, ele não tem velocidade nessa direção. Por que não tem velocidade? Porque essas forças se cancelam, né? Agora, tem uma terceira força aqui, que é devido ao contato, à interação. A interação do bloco com a corda. Então, porque a corda puxa, né, esse bloco para a direita. Então, a força em uma corda a gente chama de tração, certo? Normalmente a gente usa a letra T. Então veja, esse bloco de massa M maiúsculo, a gente pode inclusive representar ele como um ponto, certo? Onde, agora sim, eu posso colocar todas as forças que atuam nele. Uma força para cima, que é o N da normal, uma força para baixo, que é P de força-peso, que é mg, uma força para a direita, que é T. Essas três aí são todas as forças, já que eu estou desprezando atrito, certo? São todas as forças que atuam nesse bloco de massa M. A gente já sabe que mg e n se cancelam, então eles estão na vertical e sentidos opostos, né? Então, a força, se a gente fizer o somatório das forças resultantes que atuam no bloco M, isso aqui, vamos chamar, bom, isso aqui tem que ser na notação vetorial, né? Isso aqui é igual à força resultante. Ó. Se você quebrar esse somatório aqui em x e em y, ou seja, nas forças horizontais e verticais, somatório das forças em x, a gente só tem uma força, que é a T, tração, em x, né, na horizontal. Eu vou dizer que para a direita é positivo, então fica T. Então, somatório de todas as forças em x, né, já que as outras duas não têm componente em x, que ela poderia estar inclinada e ter uma componente x, mas não tem, certo? É só T. E o somatório dessas forças em y é N e mg. Vou dizer que para cima é positivo, então eu tenho N, que é positivo, menos o mg, que é para baixo, certo? E isso aqui é igual a quê? Certo? Isso aqui, ó, a força resultante é igual a m massa vezes a aceleração resultante, certo? Ou aceleração do bloco m, vamos chamar assim. Aceleração do bloco, que é m maiúsculo, certo? M maiúsculo, A, índice M maiúsculo, vetor, né? Então isso aqui é para ser M, componente X dessa força, do M maiúsculo, e o somatório em Y também é M, a aceleração Y do M maiúsculo. Só que em Y a gente sabe, já que esse bloco não sobe nem desce, ele não tem nem velocidade, componente Y da velocidade, portanto não tem componente da aceleração também, y, né? Então isso aqui é zero, certo? Como a gente já tinha previsto que esse é igual a esse, portanto a subtração é zero, certo? E esse aqui existe, ou pode existir. Esse aqui pode existir, porque é a aceleração com que esse bloco é puxado pela corda ao longo da superfície horizontal em cima da mesa, certo? Muito bem, a gente pode fazer a mesma coisa para esse bloco de massa M. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está escolhendo um corpo específico, certo? E está aplicando, verificando quais são as forças que existem e aplicando o somatório, certo? E esse somatório tem que ser igual à força restante. Então, não esse bloco que está empendurado, eu tenho duas forças atuando em cima dele. Eu tenho o peso dele, que como a gente sabe sempre é para baixo. Aqui, onde eu tinha escrito mg antes, era M maiúsculo, né? Aqui também. Onde eu tinha escrito Mzinho, agora é M maiúsculo. Aqui,
Mzinho G, então esse aqui é o peso dele, que é para baixo, e a gente tem a corda que impede, certo? A corda impede que esse bloco caia em queda livre, ou seja, que caia com aceleração igual à aceleração da gravidade. Então existe um contato, então ele tem uma interação com a Terra, o que faz com que ele tenha uma força-peso, e tem uma interação de contato com a corda, né, e o bloco, e o que significa dizer que ele puxa a corda para baixo, assim como e a corda puxa ele para cima. Né? Terceira lei de Newton, ele está puxando a corda para baixo e a corda puxa ele para cima. Com a mesma força, mas a força é em sentido oposto. Aqui eu estou colocando as forças só que estão atuando no bloco Mzinho, certo? Então, aqui não tem componente X, claramente, de força. Então, para fazer o somatório das forças, é simplesmente ter linha menos Mzinho G. Certo? E aí a gente pode dizer, ou então, se a gente disser que para baixo é negativo, aí ele tem M a Y, certo? Onde esse AY é a componente Y,Mzinho, né? Componente Y da aceleração do corpo M. Muito bem, se eu olhar agora para a corda, eu também posso verificar quais são as forças que estão atuando na corda. Então, a corda ele tem dois tipos de contato, ou dois contatos, dois contatos. Ele tem esse contato com o bloco M maiúsculo e tem um contato com o bloco M minúsculo, certo? Nesse contato a gente tem ação e reação. Então, com o bloco M grande, existe uma força para a direita, nesse contato, que é a corda puxando o bloco M para a direita. Da mesma forma, existe uma força igual, de mesmo modo, mas contrária, que é o bloco puxando a corda para a esquerda. Então, essa força aqui para a esquerda é a força que a corda sente nesse contato. Assim como nesse outro contato aqui, nesse contato, a corda é puxada para baixo, certo? Com o mesmo módulo, mas sentido oposto, com que a corda puxa o bloco M para cima. Então o bloco M puxa a corda para baixo com T'. Se a gente fizer o somatório na corda das forças que atuam, certo? A gente tem T e T'. Então, lembra que a gente considerou que a massa era desprezível, certo? Então, considerar que a massa da corda é igual a zero, significa dizer que quando a gente faz somatório na corda de todas as forças que atuam nas horas, a força restante sempre é zero. Porque força restante iria ser massa da corda vezes a aceleração da corda. Se essa força resultante é num objeto cuja massa é desprezível, a massa é igual a zero, significa dizer que ele pode até se mexer, mas a força resultante é zero. Se a força resultante é zero e eu tenho duas forças atuando, é porque essas duas forças, veja que essas duas forças são em pontos em contatos diferentes. Eu estou chamando T e T'. Elas não precisariam ser iguais. E de fato, considerando a massa da corda, ela não seria igual, certo? Porque a gente teria algo desse tipo aqui, ó, T' menos T igual a massa da corda vezes a aceleração da corda, certo? O que significa dizer que T', se você passar o T para o lado direito,
T' é T mais massa da corda vezes a aceleração da corda. Se essa aceleração é positiva e essa massa é diferente de zero, significa dizer que T', ou seja, a tração no contato aqui com o bloco que está caindo, seria maior do que a força de tração no contato com o bloco que está deslizando em cima da mesa. Ele seria igual a esse T mais alguma coisa que é a massa vezes a aceleração. Quando eu digo que a massa é zero, isso facilita a minha vida porque eu encontro a seguinte relação. Ó. T' igual a T, ou seja, a tração num contato da corda, numa extremidade da corda é igual a tração na outra extremidade da corda. Tá certo? Eu já mostrei para vocês que além disso tem a parte dele ser inextensível, ou seja, o L é constante, porque ele poderia, por exemplo, ser uma corda elástica. Se fosse uma corda elástica, o comprimento não seria constante. Então poderia ter inclusive uma situação onde o bloco que está em cima da mesa está parado, mas esse bloco que está empendurado ele está caindo, aumentando o comprimento da corda. Quando eu digo que a corda é inextensível, isso não é possível, certo? Então tem essas duas condições que a gente coloca aqui para a corda. Inextensível tem uma implicação, certo? E quando a gente diz que massa desprezível, também tem uma implicação. É importante a gente saber o que significa cada condição dessa, certo? Qual a condição, inclusive nas equações que a gente está estudando aqui. Então, quando a gente diz que a corda tem massa desprezível, então esse T' aqui a gente pode chamar simplesmente de T, porque é o mesmo T do outro contato, com um bloco na horizontal. Certo? Então, veja, eu tenho 3 objetos. Um bloco de massa M grande, um bloco de massa Mzinho e uma corda, que eu estou desprezando massa. E estou dizendo que o comprimento dele é constante. Eu posso aplicar esse diagrama de força nos 3 corpos. E aí, se eu quiser agora estudar como é que essas equações elas se conectam, eu vou pegar o resumo dessas equações. Ó. No bloco que está caindo, eu tenho mg menos T', que é a mesma coisa que T, igual a m, a aceleração do bloco mzinho. Certo? Aliás, isso aqui é T'. Aí a outra equação que eu tenho é T igual a T'. E a outra equação que eu tenho é T igual a M grande, T igual a M grande, aceleração do bloco M grande. Quando eu utilizo essa equação do meio aqui, certo? Eu posso utilizar ela fazendo o seguinte, substituindo onde tem T', eu deixo simplesmente T, aí eu não uso mais essa equação, porque eu já usei. Aí, das 3 equações, eu tenho mg menos T igual a mzinho, aceleração de mzinho, e T igual a m grande, aceleração de m grande. Certo? Então, de 3, eu usei uma equação de 3 equações para diminuir para 2. Depois eu posso substituir esse T aqui e ficar com uma equação só, que fica mzinho, g, menos T, mas T igual a m grande, aceleração de do bloco grande, né? Da M maiúsculo, é igual a mzinho a de mzinho. Diminuir agora de 2 para 1 a equação. Só que eu estou com 2 incógnitas. A M, esse aqui é a M grande e a Mzinho. Como os dois, como a corda é inextensível, significa dizer, como eu já falei antes, que a aceleração do bloco Mzinho é igual à aceleração do bloco M maiúsculo. Eu vou chamar isso aqui simplesmente de A. Então significa dizer que isso aqui é simplesmente A, porque são iguais. Ó. Aí sim eu tenho uma equação, uma única incógnita, que é mg menos m grande A igual mzinho A. Se você escrever dessa forma, mg igual a m grande mais mzinho A, a gente pode calcular
como é que seria a aceleração que esses dois blocos se mexem, certo? Seria mzinho sobre a soma das duas massas, m grande mais mzinho, vezes a gravidade, certo? Então, tão importante quanto chegar numa solução dessa é você saber aplicar as equações. Então, o que a gente fez aqui, a gente montou um conjunto com 3 equações. Cada equação veio dos 3 corpos. Esse aqui do bloco de massa m, esse aqui da corda, né? E essa terceira equação do bloco de massa m grande. Cada equação eu tirei cada corpo eu tirei uma equação e depois fiquei com um sistema de 3 equações e fui diminuindo até ficar com uma só. Certo? Vamos voltar para cá. Então isso aqui é um exemplo, né, de situação física onde se usa muito essas leis de Newton. Se você olhar aqui no livro, ele vai ter vai desenhar o diagrama das forças, né, que eu acabei de desenhar e descrever também para vocês, certo? Então, por exemplo, no bloco M grande tem as 3 forças, como eu falei. No bloco M pequeno tem as 2 forças. Aqui ele nem fala da corda, né? Então acabei falando mais do que o livro. Uma outra situação é quando você tem, por exemplo, um bloco num plano inclinado preso por uma corda, certo? Você também tem 3 forças aí, dá para ver claramente as 3 forças e está aqui do lado o diagrama de forças. Você tem a força peso, que é sempre vertical para baixo, tem a normal, que é perpendicular à superfície, que nesse caso não é na vertical, já em plano inclinado, essa normal não é na vertical, e tem a força que a corda puxa, que é ao longo da paralela à superfície inclinada, certo? Então, como é que você resolve esse tipo de problema? Você resolve esse tipo de problema. Aqui é um plano inclinado com ângulo θ, um bloco de massa m, aí você sempre vai ter uma força-peso para baixo, que eu posso chamar de mg, uma normal que é sempre perpendicular à superfície. Por quê? Porque essa normal é da interação do bloco com a superfície, devido a essa força de contato. Enquanto o mg é uma força à distância com a Terra, né, o planeta, né? E tem uma corda aqui presa, que pode estar, por exemplo, subindo, isso é uma corda, pode estar subindo esse bloco ao longo do plano inclinado ou descendo o bloco, impedindo que ele vá muito depressa, certo? O fato é que existe essa força que a corda puxa o bloco, que a gente chama de T de tração, certo? Então, como eu falei, aqui a gente sempre está desprezando geometria e volume desses corpos, então a gente pode sempre representar ele por um ponto só, esse bloco, e aí fica mais simples a gente desenhar o diagrama de força. Então a gente tem uma força que é para baixo, vertical, né? Tem uma força normal para cá e tem a tração para cá. Então se a gente colocar isso num sistema cartesiano, a gente sabe que esse aqui tem ângulo θ, certo? Isso aqui também é θ. E aí como é que a gente resolve esse tipo de problema? Decompondo essas forças, certo? A gente sai de um sistema bidimensional, com forças no plano, decompõe essas forças, por exemplo, mg já está para baixo, já está na direção negativa de y, certo? Então a gente não mexe com mg. Agora o n, que está inclinado para cima e puxado um pouco para a esquerda, fazendo um ângulo θ com a vertical para cima, a gente troca esse n pelas componentes. Então ele vai ter uma força nx para a esquerda e ny para cima. Quando eu fizer isso, eu só vou tratar, não preciso mais do n, eu só vou tratar das componentes, eu só preciso das componentes em x e em y de n. Mesma coisa com t. Então t tá para cima, formando um ângulo θ com a horizontal. Eu tiro esse vetor. Primeiro eu vou desenhar aqui
as componentes desse vetor. Então ele tem uma componente para a direita, que eu vou chamar de tx, tem uma componente para cima, que eu vou chamar de ty, e agora eu posso inclusive apagar esse vetor, né? Claro que eu tenho que saber quem é tx, por exemplo. Tx é t cosseno θ. Ty é t seno θ. Certo? O nx, lembrando que o nx estava aqui, ó, o n estava aqui, e aqui é o θ. Então nx é n seno θ, e o ny é n cosseno θ. Certo? Então eu preciso saber quem aqui, como é que esse nx, ny, tx, depende do t e do ângulo θ. Sabendo disso, eu não preciso mais nem de n nem de t. Então agora eu sei quais são as forças que estão atuando no eixo x. Só tenho duas forças que atuam no eixo x. Tx que puxa para a direita e nx que puxa o bloco para a esquerda. Certo? Eu tenho mg, né, que é o peso que puxa ele para baixo, e tenho ny e ty que puxam para cima. Então se você fizer o somatório aqui em x, o somatório das forças vou dizer que para a direita é positivo, então é tx menos nx, que é o somatório, em x. E em y, o somatório, vou fazer assim, somatório das forças em x é tx menos nx, e o somatório das forças em y para cima vai ser positivo, certo? Então é ty mais ny, que são as duas forças para cima, menos mg. Muito bem, se esse bloco, uma situação, se esse bloco está no repouso, esses dois somatórios é zero. Por quê? Porque ele não tem aceleração. Se ele se mexe com velocidade constante, certo? Também a aceleração seria zero, então a resultante seria zero. Mas se ele sobe ou desce com aceleração, aí aqui teria que ser m, que é a massa do bloco, vezes a aceleração, a componente x da aceleração, e aqui seria, né, m a y, que é a componente y da aceleração do bloco. Então, o somatório vai ser igual à força restante. Força restante aqui diz se ele tem aceleração ou não. Ok? Outra situação bastante usada, aqui tem um bloco numa superfície horizontal sendo puxado por uma corda, e a corda faz não está na horizontal, faz um ângulo θ com a horizontal. Então é um problema parecido do que a gente acabou de fazer. Uma pessoa no elevador, como é que você resolve esse tipo de problema? Como é que são o diagrama de forças nesse tipo de problema? Você tem um elevador, aí tem uma pessoa, certo? Então, primeiro, a pessoa tem massa. Então, a primeira coisa é que você sabe que ela tem um peso, força-peso para baixo, que é a interação dela com a planeta Terra. Depois ela está em cima de um plano, que é o piso do elevador. Então ele tem uma normal para cima, certo? Devido ao piso, ao contato, à força de contato com o piso do elevador. Muito bem, se ela estiver parada em repouso, essas duas forças se cancelam. Mas vamos supor que isso aqui, como é um elevador, ela pode estar subindo como descendo. Então, o que você tem que fazer aqui é o somatório das forças, obviamente só tem força em y aqui. Aí eu vou dizer que para cima é positivo, certo? Então isso aqui é n menos mg igual a quê? A massa da pessoa vezes a aceleração. Se essa aceleração é para cima, ou seja, essa pessoa está para cima, isso aqui é positivo. Então aqui é para cima. Se a pessoa está indo para baixo, o somatório é o mesmo. N menos mzinho g. Mas se ele estiver indo para baixo, a aceleração é negativa. Então é menos mzinho vezes a.
Aparece um menos aqui, então aqui é para baixo. O que significa dizer, ó, deixa eu botar aqui em vermelho, anormal, quando ele está indo para cima, vai ser o peso mais MA, onde A é a aceleração do elevador, que também é a aceleração da pessoa. E nessa situação para baixo, a normal é igual a mg menos ma. Então veja que nas duas situações, então se o A for zero, ou seja, se o elevador está parado, a pessoa também está parada, não tem aceleração. Se o A for igual a zero, N igual mg. Ou seja, a força normal, que é a força de contato com o piso, é igual ao seu peso. Mas se o elevador te leva para cima, a normal vai ser maior do que o peso, porque vai ser peso mg mais ma. Se o elevador está te levando para baixo, tua normal é menor do que o peso, porque vai ser mg menos ma. Veja, se você coloca uma balança aí debaixo do seu pé, a balança ela te dá a força normal, certo? Inclusive é o que você sente, de quão pesado você está, é a sua normal. Quando o elevador te puxa para cima, você se sente mais pesado. Quando ele te puxa mais leve, você se sente mais leve. E se tiver uma balança nos seus pés, você vai perceber isso. Que no caso, para cima é maior do que o seu peso quando você está em repouso, e quando ele vai para baixo, isso é menor do que o peso quando você emagrece, né? Quando você está indo para baixo. Tá certo? Então essa força normal é a força que você sente em contato com o solo, né? Então é o que você sente como peso, interpreta como peso. Outra situação que eu quero falar aqui para vocês, a última, é quando você tem dois blocos colados e você aplica uma força, né? Você tem dois blocos, vamos dizer aqui um quadrado maior e o outro um quadrado retângulo maior, e você pode chamar isso aqui de A, bloco B. Então, os dois, né, sobre uma superfície horizontal, sem atrito. Se você não aplica, quer dizer, em cada um deles, por exemplo, tem uma força peso e, obviamente, a normal, que está se cancelando. Então, eu nem vou mais tratar dessas forças, porque eu sei que em Y tem essas duas forças que estão se anulando, certo? Mas se eu aplicar uma força aqui horizontal, F, no primeiro bloco, A, claro que eu vou empurrar, né, o senso comum já nos avisa, a gente já sabe disso, que a gente está empurrando os dois blocos juntos. Então, claro que esses são dois blocos rígidos, indeformáveis, né, cada um deles tem massa, mas eles são indeformáveis. Por quê? Porque a aceleração do bloco A é igual à aceleração do bloco B. Lembra a condição, o que implicava que a corda ser inextensível? A corda ser inextensível significa que eles têm a mesma velocidade e, portanto, a mesma aceleração. Então aqui também, são dois blocos indeformáveis, portanto eles têm a mesma aceleração e mesma velocidade. Certo? Tudo bem. Eu aplico uma força em A, essa força de alguma forma vai se transferir para B. E como é que ela se transfere para B? Porque em B tem um ponto de contato entre eles. Então, existe uma força que A faz em B, e tem uma força, de mesmo modo, em sentido oposto, que eu vou chamar assim de FAB, certo? E menos F, ou então aqui é FBA. Então, FAB é a força que o A empurra o B, para a direita, e FBA é a força que o B empurra de volta o A, certo? Isso aqui, pela terceira lei de Newton, menos FAB. Ok? Então, se você olhar só para o bloco A, e vamos representar o bloco A por um ponto, uma partícula pontual de massa MA, ele tem duas forças atuando nele, em X, né? Porque tem as duas
duas forças na vertical que a gente já sabe que está se anulando. Em X, na horizontal, tem uma força F para a direita, que é a força externa sendo aplicada nele, e tem uma força FAB, ou BA, né, para a esquerda, mas o módulo é o mesmo, para a esquerda. Então, se você faz o somatório das forças aqui em X no bloco A, a gente tem, vamos considerar positivo para a direita, F menos FAB é igual a quê? A força resultante. É a massa do bloco A, MA, vezes a aceleração do bloco A. Certo? Muito bem, eu vou fazer a mesma coisa no bloco B. Ó. Certo? Somatório das forças que agem em B. É só FAB. FAB. Certo? Ele é empurrado para a direita pela força FAB, então é positiva. Então vou colocar assim, Fx FAB. Porque só tem uma força atuando em B. Então essa única força é igual a força resultante do bloco B, é MBAB. Então tá aí, eu tenho duas equações, certo? Só que com várias incógnitas. Só que eu reconheço que AB e AA, a aceleração de A e a aceleração de B, são iguais, como eu já falei, porque os blocos são indeformáveis. Então eu posso simplesmente chamar isso aqui de A. Diminuir uma variável, certo? As massas podem ser diferentes. Aí eu tenho duas equações, só que dessa equação aqui, FAB igual a MBA, eu jogo na segunda equação, onde eu tenho F menos FAB igual a MA vezes A. Então FAB dessa outra equação eu sei que é MB vezes A. Então eu vou ter F menos FAB é MB, índice B, né, vezes aceleração, igual M índice A, que é massa de A, vezes aceleração. Então, outra forma de escrever isso é colocando esse termo aqui para a direita, M menos M índice B vezes aceleração vai para a direita. E eu colocando a aceleração em evidência, eu vou ter MB mais MA vezes aceleração. Isso aqui, ó, vou chamar de M maiúsculo, é a massa total dos dois blocos de aceleração. Como tem que ser? Quer dizer, esses dois blocos, eles poderiam ser um bloco só. Deixa eu fazer assim. Poderia ser um bloco só com esse formato, que é o formato dos dois juntos. E esse, claro, ser um objeto, um bloco indeformável. Certo? Então eles serem blocos diferentes ou ser realmente um único objeto não faz fazer diferença, uma vez que eles são blocos indeformáveis e no contato entre eles a força se transmite, né, pelo objeto através da terceira lei de Newton. Ok? Certo? Aqui então é o último exemplo, né, que ele dá no livro. Aí você poderia, com isso você poderia achar, se você soubesse as duas massas e soubesse a força, você ia saber a aceleração, né, do conjunto. Certo?